A bola rola amanhã a partir das 8 horas da noite. Agora falando um pouquinho de futebol, o Criciúma recebe o Cruzeiro, segundo jogo seguido em casa. Ontem à tarde teve a reapresentação no CT Antenor Angeloni. Para essa partida contra o Cruzeiro, o técnico Cláudio Tencati volta a contar com o meia Marquinhos Gabriel e também com o volante Ronald, que cumpriram suspensão na última rodada. A gente pôde conferir ontem no CT que o atacante Felipe Vizeu foi a novidade no gramado. Isso porque ele vem se recuperando de uma lesão grau 3 na posterior da coxa, está no DM há algumas semanas e a expectativa é de que ele volte a ficar à disposição para o jogo contra o Fluminense, então ainda não é novidade nem para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro e nem no fim de semana contra o Vitória. Marquinhos Gabriel e Ronald voltam aí a ficar à disposição. A principal informação em relação ao futebol é que o Tencati não perdeu ninguém em relação ao jogo do Internacional, pode quem sabe repetir a mesma escalação. Hoje à tarde tem o último período de treinamento onde vai ser batido o martelo aí para a equipe que entra em campo amanhã a partir das 8 horas da noite. Aproveito o último detalhe aí do Criciúma para atualizar em relação à janela de transferências. A gente lembra que o Tigre pode voltar a contratar a partir do dia 10 de julho, mas a informação que a gente apurou ontem é que os jogadores que vão, quem sabe, chegar para a lateral direita, meio atacante e centroavante já estão definidos em relação ao nome. Agora, essa situação está com o departamento de futebol do Criciúma para bater o martelo. A informação que a gente apurou é que é um brasileiro e 2 estrangeiros, então 3 nomes já aprovados pelo técnico Cláudio Tencati para reforçar o Criciúma. Devem chegar aí nas próximas semanas para reforçar o Criciúma na Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem jogo, 8 horas da noite, Criciúma recebe o Cruzeiro. Mais um jogo interessante de acompanhar nessa faixa do Premier, né? É um jogo exclusivo do pay-per-view da Globo, esse Criciúma e Cruzeiro, às 8 horas da noite, portanto, no Premier. Criciúma que vem de empate no fim de semana, o Cruzeiro que perdeu. Então, o Cruzeiro é mais um time daqueles que a gente não sabe se vai, se não vai, mas também enfrentou o Flamengo no Maracanã, era difícil mesmo de ganhar. Agora é um jogo importante para as pretensões das duas equipes. O Cruzeiro não pode perder o contato com a parte de cima da tabela. O Criciúma quer se afastar da parte de baixo, tá difícil. Tudo bem que pegou o Internacional, que tá começando a se acostumar com a casa dele, Criciúma, né? Então, tava mais difícil aí pro Criciúma enfrentar uma equipe que não era tão visitante assim. Já tava ali quase tendo o quartinho dele na casa, né? Aquela visita que sempre recebe. Então, esse jogo vai ser exclusivo do Premier, que você sabe, pode assinar pela TV paga ou pelo streaming no Globoplay ou no Amazon Prime Video. E em campo, Marinho, agora contra o Cruzeiro. O Cruzeiro não é um visitante tão de casa assim como o Internacional. Dá pro Criciúma prevalecer dessa vez? A tendência é que vá melhor do que contra o Inter, né? Mas contra o Inter o resultado não foi ruim também. O empate contra um time que se sente em casa, na sua casa, não pode ser um resultado ruim, né? O Criciúma saiu atrás e buscou o empate contra o Internacional. A grande dúvida do Tencati, o técnico do Criciúma, é o Jonathan, o lateral, que vem sofrendo com alguns problemas físicos e pode ficar fora da partida. O Felipe Vizeu está no departamento médico e fora do jogo, não atua. O Vizeu, inclusive, eu aqui pegando as informações onde assistir, volta e meia ele está no departamento médico, então tem tido uma temporada cheia de complicações. O Vizeu, jogador que tem passagem por outros grandes clubes do futebol brasileiro. Em relação ao Cruzeiro, você falava sobre o Cruzeiro como visitante, Alan. Não foi exatamente a pergunta sem resposta que eu separei para hoje. Inclusive, hoje eu nem consegui uma grande pergunta, mas vou te fazer essa. Te prepara aí. Quantas vitórias o Cruzeiro tem como visitante nesse Brasileirão? Rapaz, nenhuma? Uma vitória apenas. Uma vitória contra o Atlético Goianiense. E esse é o grande desafio do Cruzeiro, do Fernando Seabra. Melhorar o desempenho como visitante. São 4 derrotas e 2 empates nos outros jogos como visitante nesse Brasileirão. O Zé Ivaldo volta ao time, o Rafa Silva e o Dineno seguem fora lesionados e o William, lateral, está suspenso. Alan? Eu estou vendo você aqui, hein? Não, desculpa então, porque desapareceu tudo para mim aqui, eu achei que eu tinha caído, perdão. Vamos fazer aqui de novo então. O palpite para Criciúma e Cruzeiro, eu aposto em empate. Vou dar uma de Alan Simão. E você? Empate.
Não é de sacanagem. Não é de sacanagem, mas eu vou apostar no empate porque eu acho mesmo, pelo que os times estão jogando, pelo que eu posso esperar das duas equipes, essa rodada tá propícia para empates. A rodada do empatite, né? A rodada oeste, essa é a nossa rodada do Brasileirão da Série A.